Quando eu tava triste, eu queria sair pra beber. Quando eu tava feliz, eu queria sair pra beber, pra comemorar. E quando eu saía pra beber, era sempre um gatilho pra começar a fumar. Fumava cigarro, a maioria dos meus amigos fumava maconha. Eu demorei, comecei a fumar maconha ali, jovem adulta já. E comecei a fumar sempre, depois, todo dia. E aí isso tudo acontecia quase que de terça a domingo, assim. E aí eu empolgava, depois de beber, tava nos bares e a gente ia pra balada. Eu tava em balada quase que todos os dias. Segunda-feira eu curtia uma sobriedade pra passar a ressaca, tomava mais uma e assim começava a semana toda de novo. Hoje, sem a bebida, e eu já até lancei um short falando sobre uma frase muito real de uma escrita que eu fiz esses dias, sobre estar sóbrio, ser sóbrio não é ser perfeito, mas é estar aberto à verdade todos os dias sobre si, né? E de fato, é finalmente reconhecer, quando não anestesiado, as lacunas que você vem preenchendo o tempo todo, e os vícios que você vem usando para preencher vários vazios. Então, hoje, eu consigo perceber nessa verdade, esse olhar de verdade sobre mim, quão violenta eu fui comigo mesma, me escondendo de mim. E agora, nesse momento onde eu achei que já era o momento de estar tudo bem, tudo maravilhosamente encaixado na minha vida para eu viver a minha melhor fase, eu tô tendo que olhar para mim algo que eu poderia ter feito há muito tempo atrás. Tô tendo que olhar para esses vazios e começar a trabalhá-los. Meu nome é Carol Bernardo, eu sou psicóloga, mas antes disso, uma pessoa completamente falha, né? Para sair um pouco desse estereótipo de que a psicóloga é uma pessoa que não tem falhas, né? Eu sou alcoolista, ou pelo menos era, e hoje eu me considero uma pessoa sóbria. Sem cigarro, sem bebida e sem erva. Sem drogas, no geral, né? As drogas que eu usava antigamente. Então, hoje eu me considero uma pessoa sóbria. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu entendo que cuidar de mim é o meu maior ato de amor próprio. Então, olhar finalmente pra mim é o melhor que eu posso fazer por mim, na minha jornada, no meu caminhar. E a impressão que eu tenho é que ele acabou de começar. Eu acabei de perceber o quanto eu posso aproveitar o meu tempo. Sem gastar o meu dinheiro como eu gastava. Um momento eu vou parar pra dizer pra vocês aqui o rombo que eu tenho no banco e o quanto eu gastava por mês em bebidas e drogas. E a minha autonomia parece que vai começar agora. Quando eu finalmente parei de fugir de mim mesma e finalmente começo a ter controle da minha vida. E sobre isso eu tô falando de várias compulsões e comportamentos sem controle, inibitório, tipo compulsões alimentares, compulsão de drogas, álcool, compulsões como fugas, né? De sair de casa, não conseguir ficar em casa e assim não acompanhar a vida da minha família, não saber quando a minha família estava doente ou precisando de mim, né? Me apagar. Hoje eu entendo que eu tenho o controle da minha vida. E a sensação de ter isso, parece que eu acabei de nascer pra vida. Real, é isso que eu sinto. Às vezes eu sinto assim como se eu fosse uma caixa d'água toda furada, sabe? E aí a vida toda tratando uma depressão, tomando os melhores medicamentos, mais caros medicamentos, e sempre tendo oscilações terríveis, assim, de humor. Não funcionavam. Meus relacionamentos, que eram relacionamentos fadados ao sucesso, tinham tudo pra dar certo, nunca davam certo. Eu sempre tinha comportamentos autodestrutivos e que destruíam meus relacionamentos também e as pessoas que estavam comigo. Meditações que eu fiz a vida toda, yoga que eu fiz, pilates que eu fiz, coisas pra me relaxarem e que não me relaxavam. Coisas que eu não deixava gerarem resultados positivos. Então eu sempre tive boas intenções, mas que o vício comia isso. Era como se eu enchesse a caixa d'água de água boa e límpida e essa água fosse escorrendo e eu enchendo e me esforçando e essa água fosse escorrendo pelos buracos, assim, sabe? Então, se essa água não ficava, por que eu não ia preenchendo, então, com alguma coisa que fosse fechando esses canais? Alguma coisa podre, talvez, né? Uma coisa que fosse colando, uma cola, assim. É um pouco isso que eu sinto. É um pouco isso que eu sinto que o vício faz, sabe? Ele tapava uns buracos, assim, da minha caixa d'água, ao invés de eu curá-la, de eu curar aqueles buracos, assim. Uma vez, não sei aonde, eu li ou ouvi uma frase assim, acho que eu li uma frase assim. Se você não tem controle do que você come, você vai ter controle sobre o que na sua vida? Mano, devia ter sido de um nutricionista qualquer.
pela internet. Mas aquilo me impactou tanto. Porque se eu não tenho controle, se eu não consigo controlar comer um bis ou uma caixa de bis, comer um hambúrguer ou fazer um pedido de 2 hambúrgueres na hamburgueria, ou pedir uma pizza ou pedir 2, tudo pra mim, tudo sozinha. Como? Como que eu vou ter controle? Ou, quando eu tô muito cheia, eu ainda faço mais um pedido de uma coisa, até me sentir tão péssima a ponto de querer vomitar, assim. Se eu não tenho controle do que eu como, do que eu vou ter controle na minha vida? Isso me impactou tanto, porque foi tão real. E um dos primeiros passos, assim, e isso é também muito forte, é quando você percebe que precisa de ajuda, peça ajuda. Peça ajuda. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu decidi que eu queria parar de fumar, eu comecei com o cigarro, não com a bebida. Não me lembro bem. Não, eu comecei com a bebida, mas toda vez que eu queria fumar, é um ciclo vicioso, assim, eu não lembro qual foi dos 2 primeiros, vou lembrar depois. Eu lembro que eu fui no posto de saúde. Moça, eu quero parar de fumar. O que eu faço? Alguém me ajuda? Então, veio uma enfermeira conversar comigo, dizendo que tinha um grupo e que eu podia participar desse grupo. Como eu estava em outra cidade, eu não ia poder participar desse grupo, e na minha cidade não tem esse grupo. Ela me disse que eu tinha a alternativa do chiclete de nicotina e eu comecei a usá-lo. Caramba, gente, o chiclete de nicotina é uma coisa muito boa. Eu comecei a ficar enjoada, às vezes me sentia até um pouco altinha, assim. Aí foi me dando uma coisa legal, assim, sabe? Tipo, falta de vontade de fumar cigarro. Queria mais fumar cigarro. Beleza. Aí, é isso. E aí, quando eu penso em ter o controle da minha vida, eu penso exatamente nisso, assim. Eu preciso aprender a controlar. Eu posso ter controle da minha vida. Eu já tive controle sobre o que eu como ou não como, ou sobre o que eu fumo, se eu quero ou não fumar, onde eu posso ou não fumar. Eu já tive esse controle. Se eu já tive esse controle uma vez, eu posso ter de novo. Eu sei ter calma, eu sei ter paciência, eu sei esperar. Eu sei quanto tempo eu preciso esperar até que essa vontade, esse desejo, essa fissura passe. Conhecimento é a chave. Saiba estratégias. Eu tô aqui para trazer também estratégias. Então, quantos segundos você precisa esperar, se trancar, sair daquele ambiente que é tóxico, até a fissura passar, até a vontade, o desejo passar. Um desejo não é uma necessidade, né? Isso é tão importante de entender, porque você não tem a necessidade de fumar, você tem desejo. Então, o que é que eu posso entrar como estratégia para que esse desejo passe, né? E aí foi quando eu decidi que eu podia parar, porque eu tenho controle sobre o meu corpo e eu quero ser uma pessoa muito melhor para mim, para minha família. Eu quero ser uma mãe que viaja, leva minha filha pra trilha, como os meus pais faziam, que a gente vai pra um pesque pague que tem trilhas da onça e a gente fica assustado, sai correndo, que a gente acampe juntos, que a gente faça viagens legais, que a gente ande rochas, suba e escale, tudo que eu pude ter a oportunidade e muito mais. Quero oferecer grandes coisas pra ela, que ela seja uma criança muito incrível, que eu tenha um parceiro incrível também, que a gente possa se aventurar legal. E pra isso eu preciso estar saudável. Sem contar que, se eu tenho um transtorno, que é o transtorno bipolar, tudo que eu usei a minha vida toda não me deixou estar estável. Era difícil me diagnosticar, era impossível me diagnosticar, porque a gente não pode diagnosticar uma pessoa se ela tem características, ou se a gente sabe que ela faz uso de drogas, né? Álcool ou outras drogas, porque se confundem, os sintomas se confundem. E alguns medicamentos, muito bons medicamentos para transtorno mental, não podem ser usados em pessoas que fazem uso de drogas e álcool. Então eu não pude durante muito tempo ter o uso de um medicamento que hoje tem os melhores resultados para transtorno bipolar, porque eu fazia uso de álcool e outras drogas, né? Então hoje eu posso ter certeza, hoje aos 36 anos, eu posso ter a certeza de que a minha vida vai mudar. Eu faço terapia, eu sou acompanhada com um psiquiatra, eu tenho acesso a uma rede imensa de terapeutas, assim. O SUS aqui da cidade onde eu moro é incrível, eu tenho acesso a muitas coisas legais, porém não adiantava nada. Hoje eu sei que adianta. Hoje eu tenho expectativa de vida, de uma boa vida, de uma vida incrível. Não teremos a mesma idade que temos hoje. Nunca mais vamos ter. Então, se não for hoje, já era. Se não for hoje para ser incrível, já era. Se não for hoje para aproveitar a vida muito bem, já era. Pensamentos negativos vêm o tempo todo. Pensamentos negativos contra a gente mesmo vêm o tempo todo. Eu sei porque vem comigo.
Mas se eu me entregar pra eles, eu posso até me entregar, não vou negar. Às vezes eu me entrego um dia todo, 2 dias inteiros, mas de vez em quando, no meio dele, eu tenho crenças muito fortes de que tem esperança, amanhã vai passar, e aí eu decaio de novo, amanhã vai passar. E aí uma hora eu sei que vai acontecer de eu ficar estável. Eu tenho planos. Quando eu estou estável, eu preciso fortalecer esses planos. Para quando eu não estiver estável, quando eu estiver com sintomas depressivos muito fortes, o que eu trabalhei na minha estabilidade, as crenças positivas e as crenças reais sobre mim, sobre o meu futuro, precisam estar muito bem fortalecidas. Entende? É por isso que quando estáveis, precisamos continuar o trabalho de reforço positivo. Para quando não estivermos estáveis, essas crenças estarem muito fortes para serem usadas numa gavetinha, prontas pra gente pegar. Faz sentido pra você? Ter autonomia sobre a sua própria vida é como você pegar o volante do carro, ao invés de ir sempre sentado no banco do passageiro. Significa assumir a responsabilidade sobre as suas ações, escolhas, sobre o seu caminho. Entender que mesmo que a gente não tenha, mesmo que nem tudo esteja sob o nosso controle, a gente ainda tem assim mesmo um poder de decisão. Tipo, para onde você quer ir ou como você quer reagir a o que aconteceu. A autonomia, ela envolve autoconhecimento. Quer saber quem é você, o que você quer, do que você gosta, o que você tolera. Isso é autoconhecimento, ok? Envolve capacidade de escolha. Então, escolher por consciência alguma coisa e não por imposição dos outros. Envolve responsabilidade, que é arcar com consequências boas e ruins das suas decisões. Envolve liberdade emocional, que é não depender da aprovação alheia para se sentir válido. Envolve planejamento e ação, que é traçar metas e buscar realizá-las respeitando o seu tempo e limite. E esse processo é um processo contínuo e é um processo sem fim. E é um processo que precisa ser tomado com calma, tá? E é um processo desafiador, porque ele envolve, sim, sair da sua zona de conforto para poder enfrentar seus medos com muita coragem. E aí que entra o uso dos vícios ou o uso de drogas para tapar buracos, para esconder os seus medos. Então agora, tirando os seus vícios, quem é você? Quais são os seus medos? Então exige coragem para poder enfrentá-los. É sair dessa zona de conforto. Mas eu te garanto que quanto mais dono de si você se sentir, mais coragem você vai ter para continuar se enfrentando e enfrentando seus medos. Mais dono de si você vai se sentir, melhor você vai ficar. É um ciclo muito gostoso, muito assustador, mas muito corajoso também. Por fim, queria contar para vocês quais foram os meus maiores desafios emocionais que eu enfrentei para me libertar dos padrões de dependência. O maior desafio que eu enfrentei foi perceber os meus padrões de dependência. Por exemplo, eu atendia todo sábado na praia e toda vez que eu saía desses atendimentos de manhã, finalmente então era final de semana para mim, e aí eu saía da clínica e passava sempre na frente do mesmo posto de gasolina para ir embora para casa. Nesse posto de gasolina eu comprava uma garrafa de cerveja e um cigarro. E eu voltava fumando e bebendo, que legal, né? Dirigindo. Ótimo, pegava a estrada pra ir pra casa. E aí, uma certa vez eu passei por esse posto, estava acompanhada dessa pessoa que me ajudou muito a sair desse padrão de vícios. Passamos por esse posto e essa pessoa não parou no posto. Essa pessoa estava dirigindo. E ele não parou no posto. E aí eu pensei, caramba, vou surtar. Porque era lei, era um padrão meu. E eu surtei, de fato. Eu surtei, eu chorei, eu queria quebrar o carro e tal. Toda essa vibe, assim. Bem doentia mesmo, assim. Eu percebo, né, hoje. No dia eu só fiquei com raiva mesmo. Acho que eu fiquei com raiva uma semana, assim. Sei lá. Bom, enfim. Então, perceber esses padrões, coisas que eu fazia sempre da mesma forma, os mesmos postos de gasolina, as mesmas compras, as mesmas coisas sempre, né? Perceber esses padrões que já estavam tão enraizados, tão no meu dia a dia, era tão comum eu já fazer aquilo, que eu nem percebia aquilo como... Era meu dia a dia, era como escovar os dentes, né? Então,
perceber, mudar meus caminhos, mudar os meus locais, não andar com as mesmas pessoas que eu andava antes, porque machucava. Machucou a mim, machucou essas pessoas um pouco, mas algumas delas entenderam. Outras não precisavam entender mesmo, tanto faz. Mas é sobre mim o processo. Então, primeiro, antes, para eu me sentir bem, né? Enfim. Eu precisava, então, começar a entender por que eu estava passando naquele lugar. Por que eu entendia que trabalhar aos sábados era muito ruim, que eu precisava comemorar? Não, eu amava trabalhar na clínica. Eu amava ter aqueles pacientes. Eles me agregavam muito, eles me geravam renda, era um atendimento muito incrível, era trabalhar na praia, eu sempre quis isso. Por que eu estava comemorando como se fosse algo ruim trabalhar aos sábados, né? Então, comecei a ressignificar coisas. É um trabalho de terapia comportamental, por exemplo. É análise de comportamento. Eu tenho um comportamento e eu respondo a ele. E o que aconteceu antes? Qual é o antecedente? Então, eu tenho um pensamento e eu respondo a ele de um jeito. Eu tenho um pensamento e uma crença e eu respondo a ela de um jeito. Então, a gente vai trabalhar lá naquela crença, lá naquele pensamento para eu poder responder de outro jeito, né? Então, perceber o que acontece antes e depois é muito legal, né? A gente tem, na terapia, a gente faz bastante isso, né? É muito difícil ser terapeuta e me olhar com uma análise clínica, assim. Mas de vez em quando dá pra fazer. Mas é mais fácil quando eu faço isso com a minha psicóloga, né? Muito melhor, assim. Então, se você ainda não tem um psicólogo, procure, gente. Faz parte do processo, assim. Poder se analisar seus comportamentos e por que você faz o que você faz, tá? Então, eu espero que tenha ajudado. Reconhecer seus gatilhos, seus pensamentos, ajuda muito na reação que você vai ter. E pode ser que essas reações e essas consequências sejam o uso do álcool e outras drogas. Então, tô com vocês e foi um prazer recebê-los aqui. Beijo.